Você sabe qual que é o carro que faz a previsão do tempo? É o Celta, porque tem o Celta preto e o Celta azul. É verdade. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de carros? Pode ser o desenho, pode ser um automóvel, pode ser o automobilismo, a modalidade esportiva. Enfim, tudo isso vai estar entremeado no roteiro do filme de hoje. Você já viu a capa, você gostou? Você tem lembranças desse desenho, né? Bom, se você clicou, provavelmente tem. Agora você está pensando o que isso tem a ver com a geografia de hoje? Vem conferir comigo. Carros, Cars, animação da Pixar de 2006, dirigida por John Lasseter. O filme conta a história de Relâmpago McQueen, um corredor novo, porém já muito talentoso, que está na disputa do título da Taça Pistão, o grande torneio de automobilismo do país. Mas a acirrada disputa com outros dois carros gera expectativa para uma última prova, que será realizada na Califórnia para desempatar o campeonato e definir o vencedor do torneio. No trajeto até a Califórnia, Relâmpago era transportado em um caminhão, mas uma gangue mal intencionada o faz cair do reboque durante a noite. Como é um carro de corrida, Relâmpago não possui faróis, fazendo com que ele se perca em meio à rodovia conhecida como Rota 66, uma longa e famosa via dos Estados Unidos, ficando em um trecho rural. Correndo sem nenhuma luz acesa, Relâmpago é autuado pelo xerife local, um carro de polícia que o condena a fazer os reparos na estrada que ele mesmo acabou gerando impactos ao correr em alta velocidade. Mas ele se põe num pedestal alto, debochando daquela esquecida área rural, e diz que não tem nada, não deve nada, não tem que pagar pelo seu grau de importância e principalmente a necessidade que ele tem de ir correndo para a Califórnia para disputar a corrida. Doc Hudson, o juiz da cidade, faz uma proposta a ele. Eles farão uma corrida, um duelo mano a mano. Caso o Relâmpago ganhe, ele será liberado para ir embora da cidade e não precisará fazer reparo nenhum na pista. Caso perca, Relâmpago ficará na cidade, realizará o serviço de acordo com todas as ordens de Doc. O campeão debocha do desafio e aceita prontamente, já que vê uma óbvia vitória. Em sua velocidade incrível, Relâmpago acaba não conseguindo fazer uma curva fechada, sai da pista, fica preso em um cacto e com isso, Doc, mesmo em uma velocidade menor, vence o desafio. Sem ter o que fazer, Relâmpago começa a se envolver com os moradores da cidade, principalmente com Matt, e a conhecer os dramas das pessoas que vivem naquela cidade. Desde que a Rota 66 foi construída e inaugurada, se por um lado a rodovia deu fluidez e grandes facilidades aos veículos, com uma via de alta velocidade que não se precisa mais atravessar as pequenas cidades da região, por outro, a queda no fluxo de veículos afundou a economia da cidade local, já que esse fluxo menor de carros que passam por ele diminuiu a quantidade de vendas e o comércio em geral. A dinâmica mostrada no filme, onde uma rodovia acaba reduzindo o fluxo de veículos em uma cidade, pode inclusive realmente acontecer, mas fato é que o transporte rodoviário possui um conjunto de problemas que é maior do que suas vantagens, indo muito além do retratado no filme. O transporte rodoviário teve sua expansão com a industrialização e o ganho de espaço das indústrias automobilísticas. O que precisamos entender é que, assim como qualquer outro tipo de sistema de transporte, as rodovias possuem pontos vantajosos e desvantajosos pelo seu uso. Vamos começar pensando em pontos positivos. O grande destaque que fez os automóveis ganharem mais espaço é a sua versatilidade e o maior aspecto de mobilidade comparando-se com o transporte ferroviário ou hidroviário. Pense nas restrições
que linhas férreas ou cursos de água geram para o deslocamento, visto que sem a presença destes, a circulação simplesmente não acontecerá. Agora pensem como os automóveis, motos e outros veículos rodoviários conseguem circular em vias que são mais diversas, pois além das vias devidamente pavimentadas, é possível se adaptar à circulação em vias mais simples, como aquelas cobertas com pedras, paralelepípedos e até estradas de terra. E a individualização deste transporte conota autonomia ao usuário. Lógico que o ônibus, por exemplo, é um veículo pensado para ser de uso coletivo, mas no caso dos individuais, como o carro, se permite que a pessoa consiga fazer o próprio trajeto e com alcance mais próximo de sua casa. Mesmo se eu fosse muito rico, e para de olhar para mim assim, você está falando que não porque eu sou produtor, tá, entendi. Meu salário, ó! Mesmo se eu quisesse comprar um vagão de trem para mim, não é uma opção inteligente, já que a limitação gerada pelas vias ferroviárias faz com que, a não ser que eu tenha uma linha férrea que venha até a minha garagem, eu não consiga ter este grau de mobilidade até a minha casa feita de forma tão eficaz e abrangente. Portanto, é um transporte muito eficaz para dar individualidade e maior precisão no itinerário da entrega de mercadorias. Pense que você pode comprar mercadorias para chegar em sua casa que vão por vans ou motos, levando até literalmente a sua frente ali, a portaria ou a frente direta do seu imóvel de onde você mora. Mas estas vantagens contrastam com um conjunto de problemas que tornam este transporte talvez não tão interessante assim. Primeiro, trata-se de um transporte com pequena capacidade de carga, seja para pessoas ou carga de mercadorias. Pense em quantas pessoas ou mercadorias cabem em um carro ou em um caminhão. Pense a mesma coisa se fosse um trem. Além da baixa capacidade de carga, o uso deste transporte é de custo maior. Isso porque, além de transportar pouca mercadoria por viagem, os veículos automotores usam combustíveis derivados de petróleo, que é uma matriz energética cara. E falando de Brasil, dependendo do contexto econômico do país, torna-se ainda mais salgado, já que nós importamos o petróleo para a produção de combustível. E os preços de importação pagos em dólar tornam, então, dependendo de como está o câmbio, a questão já viu, né? Você entendeu. É um transporte caro também porque a via exige uma manutenção com maior constância e que não é de baixo custo. Pensa aí na cidade onde você mora. Quantos buracos você já viu aí passando pela via, onde você está trafegando cotidianamente? Chegou perto, ficou perplexo com o tamanho do problema. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! E justamente pela manutenção ser cara, em muitos casos no Brasil e no mundo, a rodovia ela é privatizada, ou seja, passada para a iniciativa privada, uma empresa que fará administração e manutenção da via em troca de se obter ganhos com ela, no caso simbolizado pela figura do pedágio. Voltando à questão dos combustíveis, podemos identificar ainda um tipo de transporte que utiliza uma matriz energética muito poluente, agressiva à atmosfera pela emissão de dióxido e monóxido de carbono com a queima. Atualmente, há propostas para se incentivar e desenvolver veículos que consumam fontes menos ou nada agressivas à atmosfera, como o uso de etanol e biodiesel, ou até projetos como carro elétrico ou híbrido. Esta é uma preocupação antiga que persiste ainda, com muitas críticas sobre o setor petroquímico, como ele estaria por trás de desincentivar a expansão destes veículos alternativos, visto que isso geraria em sua grande fonte de renda, óbvio, um grande impacto. E por último, não que seja menos importante, mas com certeza o mais visível, perceptível, dependendo da cidade de onde você me assiste, o congestionamento. É curioso, para não dizer irônico, que aquele discurso de emancipação, individualidade, fluidez, liberdade na circulação que estes veículos gerariam ao seu utilitário, acabaram virando um tiro no pé,
já que o inchado número de veículos individuais, muitas vezes com apenas uma pessoa dentro, principalmente nos horários chamados de pico, de manhã e na transição do fim da tarde para a noite, formou um inchaço nas vias e trouxe o famoso trânsito. Dependendo das cidades, vias que levariam minutos, sem exagero, acabam ganhando horas de trajeto por conta do excesso de veículos e com isso a baixa velocidade que se consegue adotar na via torna o trajeto muito vagaroso. Para a questão de todos estes problemas das rodovias, são propostas mundialmente alternativas para garantir uma melhor mobilidade, como incentivo ao uso de transportes coletivos, o uso da bicicleta não só para fins de lazer e até rodízio de automóveis, impondo que nos horários de pico os carros são proibidos uma vez por semana de circularem, passíveis de serem punidos com uma multa. Mas o mais curioso é que com tantos pontos negativos, este é o transporte mais utilizado no Brasil. Aí por quê? Você vai ter que conferir num outro vídeo que virá em breve aqui no canal. Caso você esteja vendo posterior ao lançamento, já sabe, dá aquela fuçadinha tipo aqui no cantinho que você vai ver. E aí, você assistiu Carros? Você gosta do desenho? Vou te contar a curiosidade. Você sabe que Carros, assumidamente, para a Pixar e consequentemente a Disney, tem uma estratégia mercantil muito forte. Pensa aí. Você já teve um carrinho do Relâmpago McQueen? Uma camiseta? Um boné? Pois é. Assim, Carros é visto como uma das franquias da Pixar menos interessantes dentro da ideia de um roteiro considerado mais inteligente, mais de pensar, porém é muito rentável para a marca por conta de todas as derivações de brinquedos principalmente. Bom, você gostou do vídeo? Deixe seu comentário aqui. Se gostou, clica no joinha. Você já se inscreveu? Você é inscrito no canal já? Compartilha com os amigos, compartilha com a galera. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.